Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Nesse vídeo a gente vai fazer aquele resumão da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Ontem começou mais uma rodada e terminou a rodada anterior, né? Tivemos 2 jogos ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro e dá para a gente destacar aqui a equipe do Bahia, que disparou na liderança ontem, aplicou uma goleada contra o Londrina e assim, liga ainda mais o sinal de alerta no Vasco, porque a gente compara a forma como o Vasco vem jogando e a forma como outros times, Cruzeiro, Bahia e Grêmio principalmente, vem jogando, é assustador. A gente não consegue ver o Vasco competindo com essas equipes. Então a gente vai falar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre a partida contra o CSA no final de semana. Os ingressos já estão sendo comercializados aí pelo Vasco da Gama. Tem inclusive aqui uma fala do treinador do CSA, o Modert, que está aí indignado com o calendário, né? Porque o Vasco teve uma semana de folga, mas a equipe do CSA jogou 3 partidas nesse período, né? Então o Vasco leva uma vantagem contra o CSA por conta disso. Vamos conversar sobre tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixa aquele like que é muito importante e se inscreva aqui no canal, dá essa moral se inscrevendo, a sua inscrição é muito importante. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo com um recado do OneFootball. Você que é apaixonado por futebol tem que ter o aplicativo OneFootball no seu celular. É um aplicativo gratuito e no OneFootball você encontra tabela da Série A, tabela da Série B, próximos jogos, classificação, informações sobre o seu time do coração e sobre futebol em geral. Hoje, por exemplo, tem Champions League, você pode ter lá todas as informações sobre essa partida. Pô, não vai poder ver o jogo, o OneFootball manda notificações para o seu telefone. Então, ó, é um baita aplicativo que você baixa no link que está na descrição desse vídeo ou então no QR Code que apareceu agora na sua tela. É só você apontar a sua câmera e baixar de graça. O OneFootball, o aplicativo mais completo sobre futebol para você ter no seu celular. Bom, vamos começar falando aqui sobre Série B do Campeonato Brasileiro. A 5ª rodada terminou no dia de ontem e o Vasco terminou essa 5ª rodada na 9ª colocação. Neste momento, o Vasco está a 1 ponto do G4 e a 2 pontos do Z4, né? A competição muito embolada nesse início. É uma competição que tem muito empate, né? A Série B tem muito empate. Ontem mesmo a gente teve um empate entre Náutico e Guarani. O Náutico conseguiu um empate ali no finalzinho, né? Contra o Guarani. Enfim, é uma competição que é muito embolada. Mas a gente pode destacar aqui os clubes ali da frente, né? Bahia, Cruzeiro e Grêmio começam a se destacar, né? Começam ali a se desgarrar. O Bahia, por exemplo, já está aí a 6 pontos do Vasco nesse momento, né? Se o Vasco não vencer o CSA na próxima rodada, no final de semana, o Vasco já vai ter aí uma distância considerável para o Bahia. Então, vamos aqui dar uma passada na tabela, né? Nos resultados da 5ª rodada, no resultado da 6ª rodada e também na tabela de classificação. Tá aparecendo aí na sua tela, a 5ª rodada começou na sexta-feira com o Londrina empatando 2-2 com o Vila Nova. O Ituano venceu o Bahia por 1-0, também na sexta passada, um tropeço do Bahia, né? O Bahia que já jogou nessa rodada e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa partida. O CSA, próximo adversário do Vasco, venceu o Sport por 1-0, Sampaio Correia e Operário 1-1, Grêmio e CRB 2-0 para o Grêmio, Chapecoense e Cruzeiro, o Cruzeiro venceu fora 2-0, a Ponte venceu o Brusque 2-0, Criciúma e Novo Horizontino 1-1, Vasco e Tombense 1-1 e o jogo que encerrou a rodada ontem, Náutico e Guarani também 1-1. Essa rodada ainda tem a partida que vai acontecer na quarta-feira, né? O Grêmio Novo Horizontino vai encarar o CRB. E bom, ontem já abriu a 6ª rodada e tivemos aqui o Bahia. O Bahia enfiou 4-0 na equipe do Londrina e foi assim um verdadeiro
passeio do Bahia, vendo a equipe do Bahia jogar e vendo um time do Vasco jogar, assim, é muito preocupante. A intensidade do time do Bahia, marcando em cima o tempo todo, marcando pressão o tempo todo, indo para cima do Londrina, a gente não consegue ver o Vasco fazendo esse tipo de jogo, né? O Vasco, eu até comentei ontem no Twitter, se fosse Vasco e Londrina, enquanto com 35 minutos já estava 3-0 para o Bahia, eu tenho certeza que o Vasco e Londrina estaria 0-0 ainda se o Vasco dar um chute no gol, porque o Vasco hoje apresenta o pior futebol do Brasil, é o futebol mais preguiçoso do Brasil, é o futebol mais lento do Brasil. Assim, o Vasco, se a gente for colocar aqui no YouTube, por exemplo, né, que tem como você adiantar a velocidade do vídeo ou diminuir, é como se os outros times, Bahia, Cruzeiro e Grêmio principalmente, estivessem jogando aí na velocidade 1,5 e o Vasco na 0,5. O time do Vasco é muito lento, é muito lento. Enfim, é preocupante demais esse início aí de campeonato, porque o Bahia já começa a se desgarrar e Grêmio e Cruzeiro também, né? Muito pelas atuações, Grêmio e Cruzeiro vem jogando bem. Então, se Bahia, Grêmio e Cruzeiro se desgarrarem, daqui a pouco vai ficar sobrando uma vaguinha só pro restante das equipes brigarem e o Vasco, enfim, a gente não consegue ver o Vasco com força, né, para brigar na parte de cima. Vamos dar uma passada aqui então na classificação que já está aparecendo aí na sua tela, né? O Bahia é o líder, tem 13 pontos, o Grêmio em segundo tem 10, o Cruzeiro em terceiro tem 10 e a Chape fecha o G4 com 8 pontos. Vocês podem ver aqui que o Bahia já tem 6 jogos, né? Enquanto o Grêmio, Cruzeiro e Chapecoense tem 5 jogos. Depois o Ituano tem 8, o Sport tem 8, Náutico tem 7, Ponte tem 7, o Vasco também tem 7 pontos, Brusque 6, Sampaio Corrêa 5, descendo aqui a tabela. O Criciúma tem 5, Operário 5, CSA 5, Guarani 5, Londrina 5. E agora eu vou chamar a sua atenção aqui para a zona do rebaixamento, né? Aqui, ó. Tombense 5 pontos, Vila Nova 4 pontos, Novo Horizontino 3 pontos e CRB 1 ponto. O que essa zona de rebaixamento tem de curiosidade? Dos 4 clubes que estão lá, o Vasco já jogou contra 3 e não conseguiu vencer nenhum. Empatou com a Tombense, empatou com o Vila Nova e empatou com o CRB. Aliás, o único ponto que o CRB tem na competição, tem um pontinho, o único ponto do CRB foi numa partida contra o Vasco. Então, assim, cara, é assustador demais esse início de competição do Vasco, esse futebol que o Vasco vem jogando, é uma coisa de tirar qualquer um do sério, assim, é inacreditável, é uma coisa, vou até usar uma palavra mais pesada aqui, uma coisa nojenta esse futebol que o Vasco apresenta nesse início de Série B. O Vasco que no sábado encara o CSA, tá aqui, Vasco e CSA, sábado às 19 horas em São Januário, e eu vou aumentar aqui a minha tela de novo e vou chamar a atenção aqui para um fato muito curioso. O CSA jogou no último sábado contra o Sport. Depois o CSA jogou na segunda-feira contra o Cruzeiro de Alagoas, porque tinha que disputar lá a seletiva da Copa do Brasil, lá do Campeonato Alagoano. Então jogou no sábado, jogou na segunda, vai jogar hoje contra o Criciúma. O CSA joga hoje contra o Criciúma e no sábado joga contra o Vasco em São Januário. Então, enquanto o Vasco folgou, né, do domingo, do jogo contra a Tombense, até o sábado, vai folgar até o sábado contra o CSA nesse mesmo período jogou aí 2 partidas, né? Então, assim, a tendência é do CSA ir muito mais desgastado contra o Vasco. E aqui, sinceramente, eu não me surpreendo se chegar no sábado o Vasco estiver tocando bola enquanto o CSA está correndo, tá? O CSA com mais disposição que o Vasco. Se isso acontecer, meu amigo, vai me tirar muito do sério. Porque o Vasco tem a obrigação de estar muito mais inteiro fisicamente do que o CSA. O CSA vem numa maratona de jogos, né? Enquanto o Vasco teve aí toda uma semana para descansar e trabalhar. Inclusive, o técnico do CSA, o Mozart, desabafou sobre isso, né? Reclamou sobre isso, disse que atrapalha bastante aí o planejamento do CSA. Confira. A pior parte, assim, para mim, de ter uma sequência de jogos é não poder treinar, né? Porque, para mim, assim, eu sou de uma geração de treinadores que valoriza muito o treinamento, né? O treinamento a gente corrige muita coisa, você fortalece alguns conceitos que são fortes dentro da tua equipe, daí quando você deixa de treinar, algumas coisas a gente vai deixando de fazer, né? Então, isso é o que mais me incomoda. E daí, é óbvio que tem o desgaste, assim, principalmente... É quase que impossível você manter uma intensidade normal de jogo, né? Hoje o atleta gira em torno de 10, 11
11 quilômetros num jogo. Vou dar um exemplo simples, o Lourenço, no jogo contra o Bahia, ele fez 6 quilômetros no primeiro tempo. Então, assim, é impossível você fazer isso jogando a cada 3 dias, né? E aí você deixa de corrigir várias coisas, você acaba usando o vídeo como ferramenta mais importante no processo, e não é, né? O vídeo ele é uma ferramenta, mas dentro do processo ele não é o mais importante, ele nunca vai substituir o treinamento. E aí o que mais me incomoda é isso. Então é isso, né? Vamos ver no sábado como a equipe do Vasco vai se comportar. Mas enfim, como tem aquele meme, né, do Led Carmona, eu estou esperando mais um jogo horrível. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!